Boa noite, pessoal. Eu gostaria hoje de trazer aqui um livro que eu gostei bastante, que é o Damian, do Hermann Hesse. Bom, é, é um, é um livro que é narrado por um jovem, né? O jovem conta a sua infância, um pouco da sua infância e o processo de envelhecimento, né? Da adolescência para ser um jovem adulto. É, mostra a história, na verdade, Damian não é o principal personagem da história. O personagem principal da história é o Emily Sinclair, né, que é esse garoto que conta a sua história. E, na verdade, o Damian é um amigo dele, né? É, um, é uma pessoa, um garoto que ele conhece quando é novo, né? E a influência desse garoto através do tempo em cima do Sinclair, a influência de Damian em Sinclair, né? A, o Damian ele mostra muito das influências de Nietzsche nas práticas dele, na aplicação de suas ideias sobre o mundo, né? E fala sobre força, né? Sobre retórica, sobre a confusão mental, né? No caso, o Emile Sinclair, né? A fragilidade também desse garoto, né? É um garoto, o Sinclair, nascido e criado numa família de classe média, né? E por isso ele sofre com a exposição de si mesmo no mundo, né? Ah, no caso, o Damon se torna até um protetor, um irmão mais velho, né? Ah, e conforme o tempo vai passando, ele vai conhecendo melhor o Damon. O Damon é bem taciturno, né? É um cara bem misterioso. Esse protetor ele tem sombras, né? Ele tem sinais de algo perverso dentro dele, certo? Que ele vai revelando. Apesar de serem, vamos dizer assim, não serem ah, é, é, cruéis, né, de fato, né, é, é, existe uma diferença entre mundo ideal e real, né? A crítica ao mundo paternal, e ele mesmo fala isso, o Sinclair, que ele que narra a história, repito, o sombrio no Damien e o frio no Damien, né? O Sinclair experimenta os valores do Damien e os valores bons e ruins, né? A conexão com as coisas e também a desconexão com as coisas, né? Ele experimenta isso, certo? Existe uma questão do misticismo também, certo? Que permeia a vida do Damien, as crenças do Damien. E o Sinclair conhece a mãe do Damien, que também se torna um personagem importante na história, certo? É, o Sinclair vai se rebelando, de certa forma, e a relação entre Sinclair e Damien atravessa uma, um, uma narrativa é, é, de amizade, mas também de algumas sombras, né? O Damian fala sobre os filhos de Caim, né? Sobre o que ele acredita, né? Sobre os filhos de Caim, pessoas que possuem capacidade de exercer o bem e o mal. Então, existe uma dualidade das coisas do mundo para o Damian. Ele apresenta as abraxas, também entidades, e as divindades é, que ele acredita, certo? Também capazes de exercer bem e mal. A obra tem referências bíblicas e
O sinal de Caim aparece e o Gólgota, né? Ah, que é a colina que Jesus foi crucificado, certo? Na época de Cristo, ficava fora da cidade de Jerusalém. O termo que significa caveira é muito interessante como Damien também tem um significado obscuro, né? Um significado ali que entra para entre linhas, para o além do que está escrito, certo? Tornando difícil a leitura, por mais que se torne difícil, e por mais que você não conheça a religião cristã, também trata de autoconhecimento, né, de misticismo como geral, tá? É, a essência de si, a obra narra conflitos dos personagens e principalmente do personagem principal, que é o Sinclair, né? Que desde a infância, através da adolescência até a idade adulta, enfrenta problemas, né? É, é um romance de iniciação do mundo, das coisas, né? Dos contatos de uma pessoa nos aspectos existenciais, de sua própria personalidade, certo? A mãe do Damien, ela se torna, a meu ver, durante o romance, um potencial amante do Sinclair, né? Ele ama a mãe do Damien e ele constantemente visita o Damien por, por esse amor, por essa paixão. Ah, um jovem Damien que questiona a todo momento a vida do Sinclair, né? E por isso ele atrai o Sinclair para a própria vida, né? Ah, é um romance que preconiza a guerra, ok? Foi lançado em 1919. O autor é o mesmo autor de O Lobo da Steppe, que eu posso um dia fazer aqui uma resenha sobre. E outros romances, como Siddhartha, o autor tem uma presença forte das questões do espírito, das questões do indivíduo, né, que permeiam o mundo liberal que vivemos, né, a solidão, o isolamento, a mente, né, o cérebro e, no caso, o psicológico e a questão individual essa entidade, né, esse assunto vive, certo? Em 19, então, tem uma questão, se não me engano, foi lançado em 19, mas foi escrito antes. Então, tem uma questão de guerra, tá? Principalmente no final do romance, que o Damien, se não me engano, acaba sendo convocado, ok? E, e há esse grande medo, né? O consolo do Sinclair com relação à mãe do Damien, que fica sozinho, tem. Ah, É um romance excelente, é um romance de muita filosofia e mistério, e é uma narrativa que fala sobre todo e, e, e tudo que é, é, pode ser tratado dentro de uma religião, questões da alma, do espírito, enfim. Ah, eu recomendo a obra, não é uma obra de uma linguagem densa, apesar de ser no início do século passado. A obra, as edições, né, a edição que eu li, pelo menos, o texto era bem atualizado, linguisticamente, ok? Então, recomendo, certo? Ah, e é isso, gente. Ele é alemão, tá? O Hermann Hesse. E, bom, é uma literatura muito curiosa, certo? O Hesse é parte de uma literatura muito curiosa.
Ah, se vocês puderem me ajudar a pensar aqui, se quiserem também que eu faça aulas, né, que eu transmita aulas, se gostariam um dia de que eu promovesse debates, enfim, a gente pode conversar sobre e mandem comentários, curtam, compartilhem, é, ajudem a engajar, porque a gente vive disso, né? De debates, de proposições de ideias, enfim, a, a visualizações, né? E promoção. E, no caso, é muito interessante. Eu agradeço e a gente se vê na próxima semana.